E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesse vídeo eu vou ensinar como fazer um jogo da forca em Python. E aqui está o jogo da forca. Eu acho que é um jogo bem conhecido, mas eu vou explicar como é que funciona para vocês entenderem como é que está funcionando o código em si, da minha aplicação aqui. Então aqui na tela já selecionada do Pygame, como a gente pode ver aqui em cima no canto superior esquerdo, a gente pode clicar em qualquer letra. Então, por exemplo, eu vou colocar X. Aí X contém dentro da palavra que está escondida em hashtag aqui. Se não tiver a letra, por exemplo, P, ele vai desenhar o boneco. Você tem 6 tentativas para conseguir completar a palavra sem completar o boneco. Mas eu vou errar aqui para a gente poder ver o desenho do boneco. Então o boneco aqui está completo e a palavra ainda não está completa, mas você pode continuar tentando acertar as letras para poder seguir para a próxima palavra. Inclusive, você só consegue seguir para a próxima palavra enquanto essa palavra aqui de baixo estiver completa. Então, no caso, eu sei a palavra que é xícara de chá. Aí a gente clica em Restart, ele seleciona uma outra palavra aleatoriamente e você começa a tentar acertar novamente. Então, no caso eu sei a palavra é apartamento. Apartamento. Clicando em Restart, ele vai sortear de novo uma outra palavra. E assim por diante. Ok, pessoal, sem mais delongas, vamos para o código. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é importar o Pygame. E eu gosto de importar o Pygame como PG. Então, a gente coloca Pygame as PG. Outra importação que a gente vai fazer aqui, pessoal, é o random, para poder escolher as palavras randomicamente e fazer algumas outras coisas. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é já criar a nossa variável das cores do jogo. Então, é preto e branco, como a gente viu. E as cores são em RGB. E se declara dessa forma. Então temos aqui as cores declaradas. E agora a gente vai fazer o setup da tela do jogo. E a gente pode fazer o setup do jogo escrevendo window, eu gosto de colocar dentro dessa variável, igual a pg.display.setMode, e o tamanho da tela, que o tamanho da tela é 1000 pixels no eixo X e 600 pixels no eixo Y. E agora a gente vai iniciar a fonte do jogo, que é pygame.fonte.init. Agora a gente vai escolher uma fonte e tamanho. Definimos aqui a fonte, que é Courier New. Na primeira linha aqui, que é a fonte da nossa palavra-chave, né, onde vai estar escrito a hashtag, onde a gente vai ter que descobrir a palavra, vai ser uma Courier New com 50 pixels. E a fonte do botão, que eu chamei de fonte RB, Restart Button, vai ser uma Courier New também com um tamanho de 30 pixels. E aqui a primeira variável que a gente vai definir são as palavras. Eu coloquei essa variável dentro de uma variável chamada palavras, que é um array, contendo todas as palavras com letra maiúscula. Muito importante, tem que ser letra maiúscula. Então eu coloquei paralelepípedo, ornitorrinco, apartamento e xícara de chá. Xícara de chá eu coloquei particularmente para a gente poder ver essa questão do espaço, que não vai ser computado como uma hashtag na palavra. E também se você colocar, como a gente vai ver na próxima variável, se você colocar hífen, também não vai ser computado como uma variável que precisa ser assim escondida para poder ser adivinhada. Então aqui a próxima variável são as tentativas de letras e ela já inicia com uma string com espaço e uma string com hífen, que é exatamente isso que a gente comentou na variável anterior.
A próxima variável é a palavra escolhida, que vai ser sorteada, e a gente inicia com uma string vazia. A mesma coisa para uma outra variável que se chama palavra camuflada, que vai ser a palavra que a gente vai escrever ali embaixo no jogo, com a hashtag e tudo mais. Uma variável chamada endgame com valor true, ou seja, a primeira vez que ela for computada dentro do jogo ela vai ser true e assim vai ser sorteada a palavra. Uma variável chance que varia de 0 até 6, como a gente vai ver no código a seguir, onde 0 é o boneco sem ser desenhado, 1 com o boneco com a cabeça desenhada, 2 com o boneco com a cabeça e o tronco desenhado e assim por diante. Uma variável letra, que vai ser a letra que a gente vai pressionar aqui no teclado. E uma variável chamada click_status, que vai ser uma variável que a gente vai usar para poder clicar dentro do botão Restart. Bom pessoal, agora a gente vai para o loop do nosso jogo. E o loop padrão do Pygame se escreve assim. E salvando e rodando, a gente tem aqui a tela do nosso Pygame, ainda com a tela preta, mas a gente vai definir agora a tela do jogo a seguir. Importante, pessoal, antes de seguir para a tela do jogo, vamos colocar aqui mais um if dentro dessa posição aqui, que nós vamos ver que é o ponto do código onde a gente vê que letra foi imputada dentro do jogo. E a gente pode fazer isso colocando um print aqui da variável letra, salvando e rodando. A gente consegue ver aqui no terminal, aqui embaixo, por exemplo, quando a gente pressionar A, vai estar escrito um A maiúsculo, B, um B maiúsculo, C, um C maiúsculo e assim por diante. Beleza, pessoal? Agora a gente consegue passar para a primeira função do nosso jogo que a gente vai colocar aqui dentro que eu coloquei um comentário jogo. A gente vai colocar logo aqui na linha 39 e vamos colocar agora essa função. Essa função eu chamei de desenho da forca e ela usa como variáveis, como parâmetros, window e a variável chance. Eu vou escrever linha a linha da função para poder explicar o que a gente está fazendo. Então aqui a gente colocou o fundo da tela do nosso jogo como branco. Tem outro jeito de fazer isso, mas a gente vai precisar para poder limpar a tela toda vez que a gente for desenhar. Então eu já estou colocando dessa forma aqui. Então é um retângulo com a largura de 1000 pixels e a altura de 600 pixels, começando no pixel 0, 0. Para essa função funcionar, a gente tem que copiar a função aqui do jeito que eu estou fazendo e colar na linha 42, que é o ponto que a gente coloca dentro do nosso jogo. Salvando e rodando, a gente vê agora que o fundo está branco. Beleza, pessoal, tudo certo até agora. Essa próxima linha de código vai desenhar o poste do nosso jogo. Então, se a gente salvar e rodar, temos aqui o poste do jogo. E você pode copiar e colar essa linha aqui umas 3 vezes, que a gente vai modificar alguns parâmetros aqui para poder desenhar o resto da forca. Salvando e rodando, nós temos aqui a forca já desenhada e a gente vai seguir aqui para os próximos passos. Qual é o próximo passo, né? É desenhar a cabeça, o tronco, os braços e as pernas do boneco à medida que a chance vai mudando de número. Então, por exemplo, aqui embaixo, a chance está como 0, né?
porque a gente definiu a chance como 0 na linha 25. Eu vou colocar aqui o valor igual a 1 para a gente ver o que a gente vai desenhar agora. Então, salvando e rodando, a gente tem essa tela aqui com a cabeça do nosso boneco desenhado. À medida que a chance vai variando de 0 até 6, ele vai desenhar 1, a cabeça do nosso boneco, 2, o tronco, 3, o braço direito, 4, o braço esquerdo e assim por diante. Eu vou escrever todo o código aqui agora para a gente poder ver o funcionamento disso. E pronto, pessoal. Eu vou rodar aqui a nossa variável aqui embaixo na linha 58 como 2 já, para a gente poder ver o que a gente desenhou a seguir. Então a gente desenhou o tronco. Se a gente colocar 3 na linha 58, a gente vai ver que a gente desenhou agora o braço direito e assim por diante. Eu vou colocar 6 para ver o boneco completo. Então aqui a gente tem o boneco completo e a primeira função do nosso código está pronto. Vamos partir agora para o próximo código que é uma função chamada desenho restart button. O que essa função vai fazer, né? Ela simplesmente vai desenhar o botão e escrever o restart no botão restart. E pronto, pessoal. A gente escreveu a função aqui. Para fazer ela funcionar, a gente tem que copiar e colar dentro do nosso jogo. Então, salvando e rodando, nós temos aqui o nosso botão restart. A próxima função vai ser a função que a gente vai sortear a palavra. E pronto, pessoal. Aqui deixa eu explicar o que a função está fazendo, né? Ela está verificando se o jogo terminou. Se for true, ele vai escolher dentro de uma variável chamada palavra n um índice para posteriormente colocar dentro do array palavras, um índice de 0 até o número de palavras que você tiver. Bom, depois de fazer isso, ele vai pegar a variável palavra escolhida, colocar a palavra que foi escolhida aqui pela palavra n, e também vai colocar o endgame igual a false, para não cair nessa função novamente. A gente pode copiar e colar a função dentro do nosso jogo, dessa forma aqui, e se atentando, pessoal, que é uma função que retorna duas variáveis. Então a gente tem que passar essas duas variáveis aqui no começo da função. A gente pode printar, por exemplo, a palavra escolhida, para a gente poder ver qual palavra foi escolhida. No caso, foi escolhida a palavra xícara de chá. Se a gente salvar e rodar novamente, ele vai escolher outra que foi ornitorrinco, aqui no nosso terminal no canto esquerdo inferior. Ok, pessoal? A próxima função é a função que a gente vai camuflar essa palavra que foi escolhida para colocar dentro do nosso jogo. Bom, pessoal, aqui a função escrita, eu vou explicar o que ela está fazendo, tá? A palavra camuflada é selecionada aqui logo com a palavra escolhida, que foi definida na função anterior. A gente pega essa palavra camuflada e faz um for dentro dela, então ele vai varrendo cada letra, e é isso que o N está fazendo, ele está pegando cada letra. Na verdade, está pegando o índice de cada letra, então a primeira letra é o índice 0, a segunda letra é o índice 1 e assim por diante. Ele está fazendo um slice dentro dessa palavra, então a palavra camuflada, se a letra específica, por exemplo, a primeira letra for a letra P,
e não tiver P dentro de tentativas de letras, que é a variável que vai acumular todas as tentativas que a gente vai fazer de letras, então ele vai colocar a hashtag em cima dessa letra, que é exatamente o que está fazendo na linha 64. Ele pega a palavra camuflada e camufla ela com o hashtag, usando replace, e retorna a palavra camuflada. Ok? Para colocar essa função dentro do jogo é simples, é só copiar e colar. Eu gosto de passar o parâmetro que a gente está retornando sempre no início, para a gente saber que parâmetro a gente está trabalhando dentro do jogo. Então, para ver o que está acontecendo dentro do jogo, a gente pode colocar um print, palavra escolhida e palavra camuflada. A gente pode salvar e rodar. E aqui no console, no terminal, né, a gente consegue ver que é apartamento e a palavra apartamento está sendo camuflada corretamente. A próxima função vai ser a tentativa de uma letra. Bom, pessoal, função escrita e o que ela faz, né? Se a letra não estiver dentro do nosso array ali de tentativa de letras, então ele vai fazer um append colocando essa letra dentro do nosso array. Se a letra não estiver dentro da palavra escolhida, ele vai aumentar em 1 a chance de tentativas, que a gente desenha o boneco lá, como a gente viu na primeira função, e vai desenhar o boneco. E se a letra estiver dentro da nossa tentativa de letras, ele vai dar um pass aqui, ele vai passar sem fazer nada dentro da função. Então, para retornar essa função, a gente copia e cola dentro do nosso jogo. Aqui, não se esqueçam que a gente está retornando duas variáveis, então tem que retornar as duas variáveis aqui dentro do jogo. Agora a gente vai desenhar a palavra camuflada, que é a palavra que a gente tem que acertar dentro do nosso jogo. E para isso nós vamos chamar uma função chamada palavra do jogo. E pronto, pessoal, aqui o que a gente está fazendo, né? A gente está trazendo a variável palavra camuflada, e dentro da palavra que a gente está definindo aqui, a gente está colocando a palavra camuflada como preto e definindo uma posição para colocar ela dentro da nossa tela, que é 200 pixels no eixo X e 500 pixels no eixo Y. Não se esqueça de colocar a função dentro do nosso jogo. Então a gente coloca aqui, não precisa colocar ela retornando nada, salvando e rodando. Nós temos aqui agora a nossa palavra camuflada. E se você pressionar qualquer tecla aqui no teclado, então por exemplo, P, no caso aqui é xícara de chá, então a gente tem que colocar X, I e assim por diante, ele vai mostrar a palavra sendo preenchida aqui embaixo. Vamos arrumar isso daqui agora, porque a gente não deixou setado a palavra chance dentro da função que desenha o nosso boneco. Ele está com o boneco completo, então vamos lá. É uma coisa que eu acabei esquecendo, mas a gente muda agora. Então aqui na primeira função, em vez de deixar 6, a gente coloca chance. Agora salvando e rodando, nós temos o boneco que desapareceu. E uma outra palavra que é ornitorrinco. O botão de restart ainda não está funcionando, a gente vai escrever ele daqui a pouco. Mas vamos partir para a próxima função, que é exatamente o restart do jogo. E pronto, pessoal, o que está acontecendo aqui, né? A gente está chamando uma variável count, a gente está chamando uma variável limite, que é o limite do count, que a gente vai usar daqui a pouco. E o limite, ele é o lim da palavra camuflada, é o tamanho da palavra camuflada. Dentro de um for que vai fazer uma busca dentro de cada caractere da palavra camuflada,
que é o que está acontecendo na linha 83 e 84, ele vai contar quando não for uma hashtag. Então o count ele vai contar quando não for uma hashtag. Quando o limite for igual ao count, quer dizer que a palavra está completa e a gente pode clicar no botão. Então essa variável click_status e click é uma variável que a gente vai escrever daqui a pouco dentro do jogo. Aqui na linha 87 está especificando o lugar onde a gente tem que clicar dentro do botão. Assim que clicar dentro do botão, ele vai resetar a variável tentativa de letras, resetar o endgame, resetar a chance e resetar a letra. Só se atentando aqui que a letra é um espaço vazio. Já vou copiar essa função e colocar dentro do nosso jogo, mas lembrando que a gente vai precisar colocar duas coisas dentro do nosso jogo antes de continuar, que a gente vai ver agora a seguir. Então, colocando aqui as variáveis que retornam essa função, tá tudo certo. Falta definir essa variável aqui, click, e click_status dentro do nosso jogo. Além disso, a gente também precisa colocar a posição do mouse, que é o X e o Y, que está aqui na função. Então vamos fazer isso agora. Bom pessoal, eu vou explicar o que está acontecendo aqui. A gente está definindo uma variável mouse que vai receber pygame.mouse.getPosition, que é esse getPos. O que é esse getPosition, né? É a posição do mouse dentro da nossa tela. Então, por exemplo, tem uma posição no eixo X e uma posição no eixo Y. É exatamente o que a gente está fazendo aqui, atribuindo a posição na linha 105, a posição do mouse no eixo X, que é esse mouse colchetes 0, e posição no eixo Y, que é esse mouse colchetes 1. Agora a gente vai colocar o click e o click_status dentro da nossa função. E pronto pessoal, eu vou começar aqui na linha 110 explicando. Esse click é uma tupla com 3 posições. A primeira posição, que é a única que a gente precisa se preocupar, é o clique do botão esquerdo do mouse. Ele vai salvar essa tupla dentro do click, da variável click, vai checar se a primeira posição, que é de índice 0, é verdadeira. Se for verdadeira, o click_status aqui no final do nosso jogo vai ser true. E se for ao contrário, é false. Então a gente vai usar esse click mouse position aqui no X e no Y. Se atentando que aqui é mouse position X e mouse position Y. Salvando e rodando, nós temos aqui o nosso jogo completo agora. A gente consegue dar restart. O boneco é desenhado e as palavras são sorteadas randomicamente. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram da ideia de programar jogos e tiverem ideia de algum outro jogo, por favor deixem aqui nos comentários que eu posso estar trazendo, caso muita gente peça. Não se esqueça de deixar o seu joinha, considere se inscrever no meu canal. Muito obrigado e até mais.